de ser famoso e rico? Você gostaria de ser o próximo Top Red? Mia, o que você acha da gente se inscrever? Na produtora de Brunex Star pra ser o próximo Top Red? O avô de vocês era o maior caçador do pedaço. Herói mesmo. Foi ele quem colocou fogo na aldeia das terríveis Pedro Alberto Mendes. Quem é? Viemos cobrar o aluguel atrasado do Sr. Alberto Mendes. O destino deles é o reformatório. Reformatório! Ali em cima! Muito bom! Olá, boa noite! Estou voltando de férias, muito bem acompanhado de fabulosos João e Maria. O conto clássico de fadas dos irmãos Grimm ganha uma versão brasileira pelas mãos do diretor Arnaldo Galvão. Essa animação acaba de chegar agora aos cinemas e o pai dela está aqui hoje comigo, Arnaldo Galvão. Seja muito bem-vindo ao Metrópolis. Muito obrigado pelo convite. E a TV Cultura, que é meio sua casa também, porque você já fez alguns trabalhos aqui. Já. Aqui eu me sinto muito à vontade, me sinto bem em casa. Assim. Trabalhei aqui no Rá-Tim-Bum, no Gloob Gloob, no Castelo Rá-Tim-Bum. Então, é um lugar com muitas recordações, muitas memórias. Então é ótimo, boas. Porque aí a entrevista vai rolar mais solta aqui, porque você já é de casa, né? Vamos falar de Fabulosos. Assim, eu assisti, adorei. Mas assim, eu estava esperando, dos irmãos Grimm, João e Maria, a gente já tem uma ideia, porque quase todo mundo conhece essa história, né? Mas vocês subverteram ali, como é que foi? Porque você e o Flávio de Souza também, Castelo Rá-Tim-Bum, como é que vocês adaptaram isso, as ideias, como é que foi isso? O começo, lá por volta de 2000, eu fiz um curta-metragem, esse curta-metragem circulou bastante, ganhou muito prêmio, aí eu falei, está na hora de fazer um longa-metragem. E fui conversar com o Flávio de Souza. Ele estava montando o João e Maria no Teatro Municipal, junto com o Jamil Maluf, uma daquelas superproduções assim, de final de ano, linda, uma produção linda. Só que a história era muito dos irmãos Grimm, sabe? A pegada original. A pegada original, aquela coisa que a gente conhece de muito tempo atrás. E a gente começou a conversar de que para filme, para as crianças, talvez valesse a pena deixar a história mais atual, dar um tempero um pouco diferente. Sim. E a gente foi em busca de uma história assim que pudesse entreter as crianças, uma história cheia de aventura, na verdade. Onde as crianças fossem as protagonistas, mas que fosse uma história de aventura. E que não causasse também choro das crianças fugindo do cinema, porque eu acho que todo mundo conhece a história de João e Maria. É uma história que quando os pais contam pra gente, a gente tem 5, 6 anos, a gente chora porque é uma história de terror. É uma história de terror. É uma história de terror, de abandono, e a gente sente medo. Eu acho que é um dos únicos contos dos irmãos Grimm que nunca foram adaptados pela Disney, exatamente por conta disso, porque é uma história muito difícil de você lidar. Quando você fala assim, crianças são abandonadas, você fala, como assim? Sabe? E você vê um país como o Brasil, isso acontece de uma forma... Acontece muito aqui. Acontece muito ainda. Então, assim, você falar sobre isso é um tema delicado e fazer isso com a leveza, transformar numa coisa assim, para que as crianças se sintam bem. A ideia é que a criança saia do filme mais empoderada, sabe? Mais feliz do que ela entrou. Então, assim, a história não é para assustar, né? Sim. Os contos de fada assim, geralmente o teu pai, tua mãe que te contava, tua avó. Então, assim, essa proximidade deixa você mais à vontade. Claro. A gente não pode fazer isso com o cinema, né? Sim, exatamente. A gente está vendo imagens e a gente percebe que você optou para que os protagonistas não fossem humanos, vamos dizer assim, são 2 ratinhos, né? E cheio de animais e tal, assim. Foi também para atrair um pouco mais o público infantil? Foi, e também, assim, eu acho que desde aquele famoso livro, A Psicanálise dos Contos de Fadas, sim, a gente aprendeu Bruno Bettenheim, perfeito. A gente aprendeu que os ratinhos, quando a criança vê um ratinho, ela sabe que é ela, mas ela fica muito confortável. Então, o ratinho ele pode passar por situações mais perigosas do que uma criança comum. Claro, então, a gente optou pelos ratinhos por isso. Uhum.
E eu estava vendo a Brunete, que está aparecendo aí, Brunete Star, tem essa coisa muito interessante de como é que as crianças são atraídas hoje em dia, né? Exato. Aí você coloca uma pessoa que atrai as crianças por fama, dinheiro e por conseguir likes nas suas redes sociais, que é muito o mundo que a gente vive hoje. É isso que a gente está aí, né? Então, assim, você precisa, para alguém entrar na sua casa, tem que ser uma pessoa muito agradável, que você realmente queira, que você convide aquela pessoa para entrar. E a bruxa se torna essa pessoa sedutora para poder entrar na casa. Sabe? Exatamente. Mas esse projeto, você disse, começou em 2002, aquelas coisas de burocracia vão sendo empurradas e tal, e vocês conseguiram realmente realizar a partir de 2015, não é? É por pura burocracia, editais, essas coisas que ficam emperrando? Sim, de certa forma, é assim, a gente brinca que o filme levou 25 anos para ser feito. Começou ali em 2000, mas o primeiro edital, o primeiro recurso que a gente deveria receber foi em 2015. Só que só foi pago 3 anos depois, em 2019. Então, assim, a gente começou a produzir em plena pandemia. A gente ficou de 2019 até 2022 trabalhando, todo mundo remoto, começou ainda junto, aí ficou todo mundo remoto. Então, é um processo complicado mesmo. Então, assim, a produção durou 3 anos. O filme está pronto desde 2022 e a gente ficou esperando mais 3 anos para conseguir chegar no cinema. Uma coisa é você produzir o filme e a outra coisa é você chegar no cinema. Claro. A gente tem um circuito muito limitado, são 3.500 cinemas. A maioria dos cinemas ele é ocupado por filmes que conseguem levar um público muito grande, que tem uma verba de publicidade muito grande. Sim. Então, assim, é um mercado muito disputado para você chegar. Com certeza. Bom, o filme está em quantas capitais? 5 capitais. Em 5 capitais, mas a gente vai ver só mais um trechinho, gente, já volta para conversar. Um trechinho mais para vocês assistirem. Mas quem são vocês, terráqueos? João, E Maria. Eu sou o Major Nelson. Vocês sabem se tem um mecânico de nave espacial por aqui? Acho que a minha Nina está com um pequeno problema. sim, eu posso consertar. Que isso, Major Nelson? Este é o mais perfeito aparelho de comunicação. Nunca falha. Se vocês estiverem em uma situação de perigo, basta acessar o Major Nelson através desse aparelho orgânico de telecomunicação. Aconteça o que acontecer, será a minha vez de salvar vocês. Contem comigo para tudo. Vocês viram aí que é muito atrativo mesmo, né? Tem o Major Nelson, que é um astronauta. Mas eu queria, como a gente está encaminhando para o fim, me chamou muito a atenção que você dedicou o filme para o pai do seu pai. O filme, a animação, tem muito essa coisa de família, não poderia deixar de ser, porque é um filme sobre abandono de crianças, e tem essa coisa da força dos ancestrais, dos avós. Por que isso? No final das contas, assim, toda vez que você vê uma criança abandonada, você pensa imediatamente que aquela criança tem uma família. Ela pode não saber onde a família dela está, ela pode ter sido abandonada da família, mas é assim, todos nós pertencemos a uma família. E não uma família no sentido do pai, mas é assim, no sentido geral, de somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco, a gente precisa ajudar um ao outro. Então, a história um pouco tem a ver com isso, tem a ver com ancestralidade, de você fazer parte de alguém que começou muito tempo atrás e vai continuar para frente graças a você. E assim, essa é a nossa força como humanos, como humanidade. Uhum. O filme passou por 50 festivais, tem mais, acho que cerca de 18 prêmios. Isso mostra como a animação é maravilhosa, mas e você é um cara que faz história na animação aqui no Brasil, até já fez um documentário sobre a história da animação aqui no Brasil. E a gente está bem? Tá, a gente está muito bem, assim. Eu acho que se a gente demorava muito para produzir, nos últimos anos a gente tem mais do que 20 filmes de animação, 20 longas-metragens, assim. É uma produção como nunca foi feita.
E esses filmes, hoje em dia, eles ganham prêmios. A gente antigamente fazia um outro e não conseguia exibir ou levar para festival. Hoje em dia, esses filmes são exibidos e ganham prêmio. A gente tem filme que concorreu ao Oscar, sabe? Então, é uma coisa assim, tem um peso muito grande, tem uma qualidade... O Menino e o Mundo, exato. Tem uma qualidade muito grande, assim, eu acho que cresce junto com essa produção. Né? Recentemente eu fiz, a gente está acabando a entrevista, mas eu tenho que falar, eu fiz aquela animação que está fazendo muito sucesso, brasileira, que é Irmãos de Jorel. Aquilo é o máximo, faz né? sucesso na América Latina inteira. É uma pena que está acabando o tempo, mas é assim, quando você pega a TV, você tem assim todos os filmes passando, você tem todas as séries brasileiras passando na TV, junto com as importadas. Então, assim, você não sabe quem é quem. Não tem essa história do cinema onde o valor da publicidade é muito grande. Então, lá todo mundo é igual na TV. Então, o Irmão de Jorel é um gênio, sabe? É genial. Assim. Estão pedindo para você dar aquela sinopse mega curta do filme. As pessoas que foram no cinema, o que vão ver? Basicamente, é o filme do João e Maria, onde duas crianças são obrigadas a sair de casa e precisam descobrir como se virar sozinhas no mundo. Né? E assim, elas acabam se transformando nos heróis que elas sempre quiseram ser, sabe? Toda criança sonha em ser um herói e toda criança vai ser um herói, sabe? Exatamente. Perfeita a sua sinopse, mega curta. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Metrópolis. Eu que agradeço demais vocês aqui. Muito importante estar aqui na TV Cultura. Obrigadão. Parabéns pelo seu trabalho, para toda a equipe maravilhosa que você conseguiu juntar também. Eu deveria ficar aqui 2 horas só falando da equipe. Só da equipe, assim. ação entre amigos. Obrigado, querido. A gente vai encerrar o Metrópolis de hoje, então, com mais um trecho de Fabulosos João e Maria. Dica boa para curtir com a garotada esse final de semana. Que tal? E o nosso próximo encontro vai ser amanhã, às 7:45 da noite. Beijo, até lá. E eu, Dom Raton, o legítimo proprietário deste imóvel. Fora da minha casa! Vocês me devem 2.000 meses de aluguel! Você não falou que era 108? Ele também não deve saber fazer conta. Eu vou despejar vocês e confiscar todos os seus pertences em troca da dívida. Eita! E agora? Tudo que era de vocês agora é meu! Meus livros de receita! Minhas camisetas de futebol! A bola de futebol assinada pelo Tufão! Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo, Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.